Quando a série Star Wars Visions foi anunciada, muitos pensaram inicialmente que se trataria de uma adaptação da saga para o formato de anime ou anime, como é conhecida a animação japonesa aqui no Brasil. Mas a série acabou sendo uma antologia de vários contos dentro do universo de Star Wars que falam sobre possibilidades, às vezes até diferentes, um tanto quanto absurdas nesse universo da nossa galáxia muito, muito distante. Trata-se da percepção de cada estúdio contratado para fazer Star Wars acontecer nesse estilo de animação japonesa, e hoje nós vamos conversar sobre Star Wars Visions. Visions conta com 9 episódios e cada um deles tem uma história particular dentro do universo de Star Wars. E o que é muito legal é que os estúdios, cada um dos estúdios, teve muita liberdade para conseguir produzir essas animações. Por isso elas são consideradas Legends, mas são muito legais, gente. Já vou começar falando o que eu achei aqui pra vocês. Começando pelo episódio 1, que tem o título O Duelo. Esse episódio foi feito pelo estúdio Kamikaze Douga, que é o mesmo estúdio de JoJo Bizarre Adventures, que com certeza, se vocês não conhecem, pelo menos um meme de JoJo aí vocês já viram. Ele bebe direto na fonte original de Star Wars, trazendo uma narrativa de samurais. E quem aguardava ver uma katana de luz, olha, rolou uma empolgação, hein? Muita gente teve uma certa estranheza por conta do estilo, por ele ser majoritariamente em preto e branco, trazendo apenas um ou outro elemento colorido, como o sabre de luz, os olhos de um droide, mas é uma animação muito bem feita e muito bonita. É uma animação bem diferenciada, que mistura 2D e 3D e que forma um efeito incrível. A história mostra uma estética de Japão feudal, só que lá na galáxia de Star Wars, o que, na minha opinião, já é um diferencial muito interessante. E nessa história temos um personagem com o nome genérico de Ronin, que é samurai sem mestre e tal, né? E ao lado dele nós temos guerreiros protegendo uma vila. Essa vila está sendo assolada ali por uma vilã, da qual nós não sabemos o nome, e até que nós podemos perceber uma inspiração em os 7 samurais ali, né? Que mostram esse embate entre o Ronin e essa vilã, que seria uma Sith. O plot tem uma reviravolta interessante, em que nós imaginamos inicialmente que esse Ronin seria um Jedi, mas a cor do sabre dele é vermelho e fica no ar se ele é um Sith ou não. O duelo do Ronin com a vilã é extremamente bem feito, nós vemos uma estética totalmente diferente e tem até o guarda-chuva de sabres de luz, que muita gente não gostou, mas que eu particularmente gostei pra caramba. O segundo episódio tem o nome de Tatooine Rhapsody, ou A Balada de Tatooine, e ele vai contar a história de um Jedi que sobreviveu à Ordem 66 e, fugindo, ele resolveu se juntar a uma banda. Ele foi produzido pelo estúdio Colorido, que é o mesmo estúdio de Pokémon, Burn the Witch e Twilight Wings. Como o próprio nome do estúdio sugere, eles fazem um trabalho muito legal com as cores. A estética do episódio é muito bonita. Esse ex-padawan, como eu disse, se junta a uma banda, e junto a essa banda tem um Hut. Aliás, o Hut com a estética mais diferente dentro dos Hut que eu já vi. E esse Hut, como se não bastasse, né? Ele tem alguns problemas com quem? Com o Jabba. E aí, em um dado momento, eles nem conseguem terminar o show e são capturados. E é claro, né? Por ninguém mais, ninguém menos do que o nosso menino Boba Fett. De início, eles até escapam, sabe? Mas depois de um tempo, não tem jeito. Eles acabam sendo capturados. E o plot dessa história é que eles querem fazer a música deles. E aí, em um dado momento, nós temos um show rolando ali em Tatooine, em que a gente vê o próprio Jabba curtindo um som, que o rabinho dele ali mexe, e até o Boba Fett. E eu gostei bastante desse episódio também, achei bem divertido. Bom, nós também temos um episódio chamado The Twins, ou Gêmeos. Esse episódio foi produzido pelo estúdio Trigger, que é bem famoso, ele produziu Kill La Kill. E apesar do episódio ser um tanto quanto exagerado no que diz respeito à narrativa, porque ele tem, sei lá, os gêmeos respirando no vácuo do espaço, o episódio é muito bonito visualmente
E a gente acaba comprando a história porque a narrativa é muito envolvente. A fluidez dos movimentos nesse episódio é algo que é muito legal de se ver. E a temática dos gêmeos, ela não se dá apenas a respeito dos personagens principais, mas nós também temos até Destroyer gêmeos. Uma estética totalmente diferente e muito divertida de ver também. E se nós formos parar pra pensar, essa temática de gêmeos é recorrente em Star Wars, como nós vimos com Luke e Leia, tem gêmeos em Old Republic. Só que esses gêmeos da narrativa, eles foram criados como um artifício do lado negro. E eles têm um destino a cumprir. E no episódio eles explicam lá que tem uma fonte de energia no centro da nave, que é um cristal Kyber e tudo mais, que teria o poder para destruir um planeta inteiro. É mais uma versão da Célula da Morte, né, galera? Só que esse cristal ele é roubado por um dos gêmeos, o menino, pois ele teve uma visão e ele acaba querendo salvar a irmã de um destino trágico. A luta dos dois é cheia de efeitos, é bem exagerada em alguns aspectos, mas é do estilo do estúdio, tá, gente? E apesar desses detalhes, como eu falei, essa experiência não é estragada em nenhum momento, porque é muito legal. E o final acaba terminando em aberto, a gente não sabe o que acontece com eles. Nós também temos o episódio 4, The Village Bride, ou A Noiva Aldeã. Esse foi feito pelo estúdio Kinema Citrus. Eu não conhecia muito desse estúdio não, tá? E ele tem uma animação que é simples, mas que é bem bonita, que lembra um pouco o estilo de Clone Wars, de 2002, sabe? Do Genndy Tartakovsky. E nós temos uma pequena aldeia em que está prestes a acontecer um casamento. E uma Jedi foi chamada para ir até essa aldeia. As pessoas nessa aldeia vivem em perfeita harmonia com a natureza, havendo até mesmo uma certa conexão com a força. Só que aí, o que acontece? Os separatistas tinham exigido muitos recursos desse planeta e foram embora. Alguns invasores reprogramaram alguns droides e acabam usando como um exército particular para conseguir o que eles querem ali na vila. E o que eles querem é o líder da vila como uma garantia para evitar futuros conflitos. Só que a filha do líder, que seria essa noiva, se oferece para ficar no lugar dele. E bom, o desfecho dessa história você tem que assistir para saber. Mas esse é um outro episódio que termina em aberto e que dá muita vontade de ver uma continuação. Talvez esse tenha sido meu preferido, eu gostei bastante dele, não sei. Bom, nós também temos o episódio The Ninth Jedi, ou O Nono Jedi. Esse também é bem legal. E ele foi feito pelo Production LG, o estúdio Production LG, que produziu Holic, que é um anime do Gus Clamp, que eu gosto bastante. É um dos episódios mais bonitos e mais detalhados, sabe? E nós temos um detalhe muito interessante que eu nunca tinha visto ser explorado em nenhum lugar, que originalmente os sabres de luz não teriam cor, e aí a cor vai se adaptando de acordo com a pessoa que empunha o sabre. Eu achei genial, gostei pra caramba dessa ideia. Apesar de não termos um aprofundamento tão grande na história, a gente entende que meio que não existe mais Jedi na galáxia, pelo menos não Jedi que protejam a galáxia, mas existem algumas pessoas que estão ali na clandestinidade. E aí a gente acompanha a jornada da filha de um ferreiro de sabres de luz, que é mandada para fazer uma entrega de sabres de luz para possíveis Jedi que se reuniriam para tentar salvar novamente a galáxia. E é muito interessante porque já que os sabres de luz reagem de acordo com a intenção do usuário, aqui nós veremos o que rola, quem são essas pessoas de fato, a partir do momento em que eles tocam no sabre de luz. Nesse templo em que eles se encontram, vai ter um plot ali muito interessante que se relaciona a isso. Essa é uma história que foi bem interessante também e que eu adoraria ver uma continuação. Temos o episódio 6, que tem o título de The Obi-Wan. Sim, gente, faz uma brincadeirinha com Obi-Wan. Ou Toby 1, como ficou em português, Toby 1, eu acho. E ele é produzido pelo Science Saru, que também produziu Devilman. É um episódio que é uma homenagem a Astro Boy, claramente. E o cientista que acompanha esse robozinho, que é o Toby 1, lembra o Dr. White, de Mega Man, sabe? Que por si só já tem um universo inspirado em Astro Boy. E esse episódio é muito legal porque ele mostra que a força está em tudo e não necessariamente somente em seres vivos. No episódio a gente vê esse pequeno robozinho chamado Toby 1 que sonha em ser um Jedi. Sai pela galáxia, libertando as pessoas e tudo mais. Só que em algum momento ele vai ter que entender que um Jedi não é somente isso. Ele vai ser colocado à prova. Jedi seria o quê? Aquela pessoa que preserva a vida. É isso que o cientista que o acompanha e que o criou
tenta mostrar a ele, recriando a vida no planeta em que eles estão. E tem um plot super interessante aí em relação ao cientista também. O episódio 7 é chamado The Elder, ou O Ancião. Ele também é produzido pelo estúdio Trigger, que produziu Kill la Kill e Star Wars Visions, né? Gente, eles são muito bons mesmo em animar combates, a gente já tinha visto isso lá no episódio 3, mas aqui a gente vê um embate mais pé no chão, sem aqueles exageros do episódio 3. O foco é um mestre, um padawan, que é super emocionado, quer viver aventuras, mostrar serviço, sabe? E os dois estão investigando um ancião Sith, que é muito, muito poderoso. E o legal desse episódio é que ele aborda uma questão importante, que é sobre você passar o legado pra frente, algo que foi explorado nas sequels, bastante inclusive, né? Então, esse é um episódio que faz conexão direta com o universo canônico de Star Wars, embora Vision seja Legends. O episódio 8 é chamado de Lop e Ocho, ou Lop e Ocho. Ele é produzido pelo estúdio Geno. Na minha opinião, é o mais bonito visualmente. E sim, gente, temos furry em Star Wars, olha só que loucura. Ai, mas e o Chewbacca? Aí você me pega. A direção de arte aqui é linda, é realmente espetacular. O episódio tem começo, meio e fim de forma bem legalzinha. Embora tenha ali um pequeno cliffhanger no final, os cenários são incríveis, as pinturas, tudo. Não, eu acho que o meu preferido é esse. Eu acho que nós deveríamos sim ter mais espécies desse tipo de Star Wars, porque o visual é muito legal. Aqui a gente acompanha duas irmãs, uma delas é a Furry, e as consequências de uma ocupação imperial. Eles estão acabando com os recursos do planeta e tudo mais. Só que aí a gente tem mais um episódio sobre legado, porque a filha humana, ela decide ir pro lado do Império. E a Furry, que é uma filha adotiva, ela decide ir contra o Império. Então quem herda o legado da família não é a filha de sangue, e sim a filha adotiva. Essa é uma temática recorrente em Star Wars e faz todo sentido que ela apareça também em vídeos. E por fim nós temos o episódio 9, que é chamado de Akakiri, e é produzido pelo Science Saru, que produziu Devilman e tal. Tem um cenário muito bonito esse episódio, o efeito do sabre de luz tá bem bonito, sabe? E aí a gente vê um Jedi que tá sendo atacado por um guerreiro, por alguns guerreiros, e esse Jedi, ele tá voltando pra um lugar onde ele fez uma missão, e nesse lugar tem uma princesa, e fica meio subentendido que ele é apaixonado, assim, por ela, né? Só que a gente vê uma jornada muito similar à do Anakin, porque ele faz de tudo pra salvar essa princesa e, inclusive, ir para o lado negro, né? E uma coisa que é legal nesse episódio é que a paleta de cores, ela é excelente, muito bonita e faz com que a gente sinta a tensão aumentar cada vez mais. Bom, eu particularmente gostei muito de Star Wars Vision. É Star Wars voltando às suas origens, porque George Lucas sempre se inspirou bastante nesse universo oriental, então isso é muito legal. Eu acho que tem episódios que são mais legais do que os outros, e eu tenho certeza que as minhas preferências podem não ser as mesmas que as suas, mas eu gosto bastante do Lop Ocho, eu gosto bastante da The Village Bridge, enfim, eu gosto bastante até dos gêmeos, apesar do exagero, sabe? Eu acho que tudo tem a ver com o estilo. E, gente, eu tenho esse meu lado otaku, então eu tava bem ansiosa. Fiz aqui mais um apanhado, um resumo dos episódios, mas no geral, a visão geral é que eu gostei muito de todos os episódios, e tem alguns que eu fiquei com muita vontade de ter uma continuação. É legal ver essa visão desse Japão feudal dentro da galáxia de Star Wars, isso é muito legal, né? Se você gostou de Visions, comenta aqui pra eu saber, não esquece de deixar um like e também de se inscrever no canal. E eu quero deixar meu agradecimento especial ao Douglas, que me ajudou a montar esse roteiro. É isso então, galera. A gente se vê em breve. É nóis e tchau! E que a força esteja com vocês. Acabou a bateria. Tchau!